Internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 19ª sessão ordinária do dia 8 de junho de 2015. Solicito ao vereador Paulo para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Fiéis à aliança que Jesus fez conosco, reunimos-nos para nos alimentar com a sua palavra e com a Eucaristia. Cristo se doa como alimento e como bebida para fortalecer nossa caminhada rumo a Deus. A convivência fraterna e ao reino de Deus, o memorial da morte e ressurreição do Senhor é o grande mistério de nossa vida. Terminado a leitura, Senhor Deus. Terminada a leitura da Bíblia, solicito ao primeiro secretário, Sr. Paulo, para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental da 19ª sessão ordinária de 8 de junho de 2015. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito novamente ao secretário para que proceda a leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 2015, realizada nessa casa em 1º de junho de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, ata da 18ª sessão ordinária realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 1º de junho de 2015. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presença. Pela nobre presidente, foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo um quórum legal sob a proteção de Deus pela nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura da ata da 17ª sessão ordinária 2015, realizada nesta Casa de Leis em 25 de maio de 2015, que após ser lida e colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, não havendo expediente do chefe do Executivo Municipal, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores. Requerimentos 19 e 20/2015, de autoria dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Paulo Sebastião Bueno, Rosilene Camargo Pazinato e Raimundo Aparecido Bueno. Indicação número 43/2015, de autoria do vereador José Fernando de Oliveira. Indicação número 44/2015, de autoria da vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Logo após, pela presidência, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse a leitura do expediente de terceiros. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente das comissões. Parecer conjunto número 13/2015 das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, ao projeto de lei número 19/2015, dispondo sobre a criação do setor do Sistema de Controle Interno do município de Bom Jesus dos Perdões e da outras providências. Logo após, o referido projeto foi colocado em discussão, com a palavra o vereador Paulo Sebastião Bueno,
Em seguida, o projeto de lei 19/2015 foi colocado em votação em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi lido o parecer conjunto número 14/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 20/2015, dispondo sobre acrescento dispositivo na Lei 1137, de 31/5/1993, Código de Posturas do Município de Bom Jesus dos Perdões. Logo após o referido projeto foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador José Fernando Oliveira. Em seguida, o projeto de lei número 20/2015 foi colocado em votação em primeiro turno, sendo aprovado unanimemente. Logo após o requerimento número 19/2015 foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno e José Fernando Oliveira. Logo após o mencionado requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o requerimento número 20/2015 foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sebastião Bueno. Logo após o mencionado requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. A seguir, pela presidência, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Valdomiro de Paiva, Paulo Sebastião Bueno, Raimundo Aparecido Bueno, Rosilene Camargo Pazinato e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Em seguida, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente, José Viana Gonçalves, vice-presidente, Paulo Sebastião Bueno, primeiro secretário, e Diego Mendes de Souza Carribeiro, segundo secretário. Terminado a leitura da 18ª sessão ordinária, senhor presidente. Coloco a ata da 18ª sessão ordinária em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovada. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovada. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Bocuso Teixeira. Aprovado. A ata da 18ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do Executivo, projeto de lei número 17/2015, balancete e relatórios. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, Bom Jesus dos Perdões, 21 de maio de 2015. Prezados senhores, em anexo, estou encaminhando o balancete analítico das receitas e despesas referente ao mês de maio de 2015 para apreciação deste douto plenário. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, digníssima presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 28 de maio de 2015. Prezados senhores, atendendo à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estou encaminhando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com o relatório Receita Corrente Líquida, referente ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2015, para que sejam afixados em local acessível ao público, visando dar publicidade aos mesmos. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, digníssima presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo.
Prefeitura do município de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Bom Jesus dos Perdões, 27 de abril de 2015. Senhora Presidente, tenho a honra de encaminhar para a apreciação desta Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 17/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Na oportunidade, reitero os meus votos de consideração e apreço a essa respeitada Casa de Leis. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 17/2015, de 27 de abril de 2015, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das diretrizes gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2016 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber na Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Parágrafo 1º. Dispõe esta lei, dentre outras matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios e forma de limitação de empenho sobre o controle e avaliação dos resultados dos programas sobre condições e exigências para transferências de recursos para entidades públicas e privadas, sobre a autorização referida no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, e compreende os anexos de que trata os parágrafos 1º a 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. As metas fiscais, físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2016 poderão ser aumentados ou diminuídos nos anexos 1º, 2º e 3º de que trata o parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender às necessidades da população. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento e programa para o próximo exercício será a mesma do orçamento vigente. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelo setor competente da área. Artigo 4º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária, conterá reserva de contingência, identificado pelo Código 999999999, em montante equivalente a, no máximo, 1% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/8/2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária conterá o orçamento fiscal referente aos poderes executivos e legislativos municipais, sendo seus fundos e entidades das administrações
direta e indireta. Parágrafo 3º. A proposta orçamentária conterá o orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social quando couber. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto. Artigo 6º. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de prioridade de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento de despesa, nos termos do artigo 15, parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320/64, capítulo 2º das metas fiscais. Artigo 7. Integram a presente lei os seguintes anexos, anexo 5º e anexo 6º, contendo ainda os demonstrativos. Anexo 1. Metas fiscais. Demonstrativos 1. Metas anuais, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 1º. Demonstrativo riscos fiscais e providências, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 3º. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º. Demonstrativo 3º. Metas fiscais atuais comparadas com fixadas nos 3 exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º. Demonstrativo 4º. Evolução do patrimônio líquido. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. Demonstrativo 5º. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. Demonstrativo 6º. Receitas e despesas previdenciárias. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º, a linha A. Projeção atuarial RPPS. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º, linha A. Demonstrativo 7º. Estimativa e compensação da renúncia de receita, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º. Demonstrativo 8º. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º. Artigo 8º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas têm suas medidas adotadas no anexo 1º, demonstrativos de riscos fiscais e providenciais. Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se passivos, contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do município. Artigo 9º. As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações. Artigo 10. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais
e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixado exercer a previsão da receita para o exercício. Artigo 11. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base os preços vigentes em agosto de 2015, o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês e a variação do PIB, Produto Interno Bruto, na conformidade do anexo 2º que dispõe sobre as metas fiscais. Parágrafo 1º. A fim de compatibilização com o Plano Plurianual 2014-2017 e a LOA, Lei Orçamentária Anual, fica considerado os custos das ações governamentais, indicadores e metas da presente lei realinhados com 3 planos. Parágrafo 2º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as notificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte: primeiro, a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Segundo, a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas. Terceiro, a expansão do número de contribuintes. Quarto, a atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 3º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 4º. Os tributos cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município. Parágrafo 5º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa conforme o preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 6º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Artigo 12. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2016, o Poder Executivo, por intermédio do Departamento de Finanças e Orçamento, editará ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. As receitas e despesas conforme as respectivas previsões serão programadas em metas de arrecadação e de desembolsos mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderá ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Parágrafo 3º. A integração à programação financeira, às transferências financeiras de caixa para caixa do Tesouro Municipal para as entidades da administração indireta e destas para o Tesouro Municipal. Parágrafo 4º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 13.
No mesmo prazo previsto no caput do artigo anterior, a Prefeitura e as entidades da administração indireta estabelecerão metas bimestrais para a realização das respectivas receitas estimadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominais e primário fixado no anexo de metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados almejados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato. Parágrafo 3º. Na limitação de empenho à movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação e saúde e assistência social e na compatibilização dos recursos vinculados. Parágrafo 4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 6º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar esta situação, nos termos do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 7º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecidas pelo respectivo chefe do poder. Parágrafo 8º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 14. O Poder Executivo é autorizado a: primeiro, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Quarto, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 3º os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, ativos, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de despesas à conta de recursos vinculados e convênios firmados.
Artigo 15. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais até o limite de 5%, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como as de alterações de suas competências ou atribuições, mantidas a estrutura programática expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultados primários. Parágrafo 1º. A transposição e a transferência não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional do programa de governo, manutenção e serviço. Parágrafo 2º. Com a finalidade de realinhar o orçamento, programa aprovado na Lei Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado até o limite de 10% do orçamento das despesas a remanejar recursos entre atividades, projetos e operações especiais e de um mesmo programa, observada as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e obedecida a distribuição por grupo de despesa. Artigo 16. Não sendo devolvido o autógrafo de lei orçamentária até o final do exercício de 2015, ao Poder Executivo fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Parágrafo único. Para atender ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: primeiro, estabelecer o programa financeiro e o cronograma de execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atendidas, deverá realizar cortes de dotações. Terceiro, emitir ao final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas perante a Câmara Municipal de Vereadores. Quarto, os planos LDO, orçamentos, prestação de contas, parecer do Tribunal de Contas do Estado, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficará à disposição da comunidade. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo. Capítulo 3º, do Orçamento Geral. Artigo 17. O Orçamento Geral abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades das administrações direta e indireta, e será elaborado em conformidade com a Portaria 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 18. As despesas com pessoal e encargos dos poderes executivo e legislativo não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos expressa autorização legislativa, às disposições emitidas no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 19. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos
preferencialmente os programas constantes do anexo 5º e os projetos, atividades e operações especiais constantes no anexo 6º, que fazem parte integrantes dessa lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo, ou se próprio, seja garantido recursos para que os programas já em andamento. Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, integram esta lei os anexos de métodos fiscais e o anexo de riscos fiscais. Artigo 20. A concessão de auxílios, contribuições e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Parágrafo único. Os critérios para os repasses, bem como as prestações de contas, deverão obedecer às normas estabelecidas na Lei Federal 4.320/64 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, devendo a entidade: a. estar certificada junto ao Conselho Municipal de Assistência Social; b. aplicar nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total; c. receber parecer técnico e jurídico favorável ao plano de trabalho pelos órgãos da Prefeitura Municipal. D. apresentar declaração de funcionamento regular, emitida por duas autoridades de outro nível de governo. E. prestar contas até 31 de janeiro do exercício seguinte. F. estar em dia com as prestações de contas para recebimento dos recursos conveniados. Letra G. Não possuir como dirigentes agentes políticos do governo. Artigo 21. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional número 29/2000, nas ações e serviços de saúde. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro ou outro prazo estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, compor-se-á de: primeiro, mensagem; segundo, projeto de lei orçamentária; terceiro, tabelas explicativas das receitas e despesas dos 3 últimos exercícios. Parágrafo único. A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o projeto de lei para a sanção do Poder Executivo. Artigo 23. Integração à Lei Orçamentária Anual. Primeiro, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. Terceiro, sumário da receita por fontes e respectiva legislação. Quarto, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 24. É vedada a inclusão na lei orçamentária de recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em lei e convênio. Artigo 25. As despesas de aperfeiçoamento de ação governamental ficam classificadas em 2 grupos. Primeiro, grupo das despesas relevantes, e segundo, grupo das despesas irrelevantes. Artigo 26. São consideradas despesas relevantes aquelas que ultrapassam o valor máximo do limite contido no inciso 1º, artigo 24 da Lei Federal 8.66693.
Parágrafo único. Ocorrerão a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa relevante, será necessário apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizado e a declaração do ordenador da despesa. Artigo 27. As despesas irrelevantes são aquelas cujo objeto caracteriza a irrelevância, desde que não ultrapassam o valor máximo do limite contido no inciso 1º, artigo 24 da Lei Federal 8.66693. Parágrafo único. Ocorrendo a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa irrelevante, não será necessário apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizado e a declaração do ordenador da despesa. Artigo 28. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, observando-o a seguir para a sanção. Artigo 29. Para efeitos de compatibilização das peças de planejamento, fica alterado o Plano Plurianual PPA 2014 a 2017, nos programas e ações pelos anexos 5º e 6º que acompanham a presente lei. Artigo 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 27 de abril de 2015. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Mensagem. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o anexo do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do programa para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 101 de 4 de maio de 2000, observando-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício foi elaborado de acordo com os programas de governo que serão estabelecidos no Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar o anexo e metas fiscais para as receitas, despesas, resultados primários, montante da dívida pública para os 13 exercícios seguintes, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário fundamental das finanças públicas. Por fim, esperamos que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo. É que submetemos às Vossas Excelências o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016. Colocamos nossa equipe de elaboração para dirimir qualquer dúvida ou questionamento que se fizerem necessários. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 30 de abril de 2016, aqui é 2015. Eduardo Henrique Macei, Prefeito Municipal. Terminado a leitura do expediente do Executivo Municipal, senhor Presidente. Projeto do Executivo
objetivo será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Solicito ao primeiro secretário, Sr. Paulo, para que proceda a leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 45/2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Indicação número 45/2015. Nós, vereadores abaixo assinados, indicamos à mesa, ouvido o doutor plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para construir um obstáculo redutor de velocidade de veículos na rua de Omar Antônio Ramos, na altura do número 338, Vila Operária, nesta. Justificativa. Os moradores da citada rua têm solicitado aos vereadores da Câmara Municipal indicação para que o Poder Executivo construa um obstáculo na altura da rua 388, pois que motoristas não têm respeitado o limite de velocidade no local, expondo em risco a integridade corporal das pessoas, principalmente das crianças. Nesse sentido, junta-se um abaixo-assinado popular para instruir a presente indicação. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 3 de junho de 2015. Segue assinado por todos os vereadores dessa Casa de Leis. E junto também o abaixo-assinado. Terminado a leitura do expediente dos vereadores, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário, senhor Diego, para que proceda a leitura do expediente de terceiros. Temos aqui hoje um convite enviado da assistente social, a paz o nome, né? Perdões Assistente Social. Tenho o prazer de convidá-lo para participar da 10ª Festa Junina na creche Santa Catarina e solicita sua colaboração para o sucesso da festa. Objetivo: arrecadação de recursos financeiros para o atendimento de 151 crianças que frequentam diariamente a creche, além de proporcionar lazer à comunidade. O dia será no dia 13 de junho agora de 2015, horário das 18 horas às 22 horas. Local na Avenida São João, número 1111. Sua presença é muito importante. Geraldo Marcondes de Souza, presidente. Temos aqui também um ofício de número 78/2015. O assunto é a apresentação da documentação base do Plano Municipal de Educação. Prezada senhora presidente, a par dos meus cordiais cumprimentos, valho-me no presente para convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para participar da reunião ordinária da comissão nomeada para elaboração do Plano Municipal de Educação, que realizará-se no dia 10 de junho, às 14h30, na Secretaria de Educação. Atenciosamente, Regina Aparecida Gomes Camargo, Secretária Municipal de Educação. Temos aqui um documento também, enviado da Casa Civil. Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, Escritório Regional de Campinas. Prezadas senhoras e senhores, presidente da Câmara Municipal e vereadores, objetivando debater com a comunidade regional as ações que estarão contidas no processo de
Planejamento e Desenvolvimento, ora em implementação pelo Governo do Estado de São Paulo, e ainda em observância ao que determina as leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias, a Secretaria de Planejamento e Gestão realizará audiências públicas para a elaboração do projeto de lei do Plano Plurianual PPA 2016 a 2019 e da Lei Orçamentária Anual LOA 2016, com as regiões administrativas metropolitanas e aglomerados urbanos do Estado. Portanto, esperamos contar com a vossa honrosa presença e Vossa Senhoria, que muito contribuirá para o sucesso dos trabalhos a serem desenvolvidos. A data será no dia 12 de junho, o horário será às 9h30. O local é o auditório da CAT, Secretaria da Agricultura. O endereço fica na Avenida Brasil, número 2340, Jardim Chapadão, Campinas, SP. Informamos ainda que a Secretaria disponibilizará em seu site na internet no período de 26 de maio a 26 de junho, audiência pública eletrônica, a fim de proporcionar à população uma forma a mais de participação nos processos de planejamento do governo paulista. O endereço do site é www.planejamento.sp.gov.br. Atenciosamente, Gabriel Chama, Escritório Regional de Campinas. Só isso, presidente. Coloco a tribuna à disposição dos vereadores. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite. Senhora Presidente, tratado os assuntos aqui bem em breve, então falarei aqui da minha mesa mesmo. Dizer que da última encontro com os alunos da ETEC, Carme Biagi, como disse, né, os que estão fazendo gestão ambiental, quando da audiência pública aqui nesta casa, para o ajuste daquela lei, né, onde permitiria a vinda de uma usina de reciclagem, os alunos começaram a estudar, junto com os professores, né, uma saída para o nosso lixo. Então, no final de semana eu estive conversando com alguns alunos, eles já avançaram bastante, né, em discussão, em pesquisa, e eles gostariam de compartilhar com os vereadores aqui da Câmara, né? Então, vamos ver com a Vossa Excelência um dia, né, ou através de uma audiência pública, ou mesmo numa reunião, para a gente, né, receber os alunos como professores e então ouvi-los, né, o que eles têm a acrescentar para o Legislativo e o Executivo Municipal na questão de resíduos sólidos. Que, se não me engano, a proposta deles, né, vai desde a associação de catadores, né, até a reciclagem final, visando o lucro, tá, desse resíduo e diminuindo assim a massa que não serve para reciclagem. É super interessante o projeto. Também dizer agora, acabou de ler aqui pelo segundo secretário, né, que no dia 10 agora de junho, às 14h30, na Secretaria de Educação, será então finalizada a discussão, né, do pessoal que foi indicado para fazer parte do Conselho Municipal de Educação, que então vai remeter à Câmara para que então nós discutimos e votamos o Plano Municipal de Educação, que é o plano que vai para 10 anos. Né? Então é interessante, né, se algum vereador puderia, ou a comissão, né, de educação da Câmara, puder estar presente lá, né, nessa audiência, que aí a gente já, quando vir para cá, a gente já está, né, sabendo, alguns vereadores da comissão podem destacar alguma coisa, né, o presidente também, se puder. Eu farei de tudo para poder ir,
Embora o horário está um pouco apertado, a gente dá um jeito. Muito bem. Também, senhora presidente, gostaria de saudar, né, a vinda do novo padre aqui para Bom Jesus dos Perdões, Padre Celso, né, um jovem, né, de fé, muito bem preparado, né, embora novo na idade, mas experiente no conhecimento. Celebrou uma missa muito bonita ontem, as missas às 19 horas. A igreja esteve lotada de fiéis, né? Ele fez uma coisa que chamou a atenção, que nunca um outro padre tinha feito. No término da missa, ele pediu para que todos ficassem onde estavam, que ele iria até a porta e cumprimentaria um por um. Aí, ao cumprimentá-lo, eu falei que era vereador, né, aqui da casa, e pedi a ele que viesse fazer uma visita aqui a nós. Ele alegremente já se prontificou, na hora que a Vossa Excelência chamar, convidá-lo, ele pode vir aqui, né, para falar do Evangelho, falar da vida dele, da proposta dele, e rogar para que o bom Jesus, né, o ilumine e traga, né, força e boas coisas aqui para o nosso santuário. Era isso, muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso? Doutor Valdomiro? Senhor presidente, ser bem breve, também vou falar aqui da minha mesa, se o senhor permitir. Bom, só com relação a esse projeto de lei 17/2015, né, de suma importância, porque trata exclusivamente das diretrizes em geral para 2016 e, de acordo com a leitura, né, aí todas essas diretrizes estão previstas as metas, né, com relação às previsões para o ano de 2016, relacionadas a situações tanto ativas como passivamente. E é importante, né, que esse projeto nós possamos discutir direitinho, porque é de suma importância, né? É um projeto que cuida aí das diretrizes orçamentárias já para 2016. Então, se fosse possível, fornecer, pelo menos para esse vereador, uma cópia desse projeto, já que na verdade, eu estou tomando conhecimento do projeto de lei aqui na casa. Na verdade, quando houve a audiência pública na prefeitura, houve um impasse lá, eu não pude participar e foi bem precária a audiência pública sobre essa lei de diretrizes orçamentárias. Mas é fundamental porque, conforme na justificativa do Executivo, existe aí todo o traçado, né, para o ano de 2016. É importante que nós acompanhamos e para que possamos depois votar com coerência, até porque, baseado nessa lei, é que vem o orçamento para 2016. Então, se fosse possível fornecer uma cópia, a gente poder dar uma analisada direitinho. Tá? Obrigado, é só. Mais algum vereador? Alexandre? Sandão? Senhora presidente, vereadores, povo presente, internauta, boa noite. A minha vinda até a tribuna é na seguinte questão, presidente. Queria deixar registrado aqui duas inaugurações que teve nesse último sábado agora, né? Lá da Caramelada, né? Da Darcy e da Luísa, e também da Ópticas Diamante, que era do Fabinho Prado e da Thaís, juntamente com a Luana Oliveira. Então eu queria estar parabenizando eles e assim, de uma forma assim, né, hoje no meu papel de vereador, representante da cidade, querendo agradecer a eles, né, em nome de todos os vereadores que estão acreditando, né, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, né? Então aí investiram na nossa cidade aí. Então eu queria assim deixar registrado o meu agradecimento. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, como nós temos hoje foi falado sobre o programa, né,
peço aos novos vereadores que após a sessão, que a gente se reúna aqui atrás, a gente está dando uma estudada já na lei, para a gente poder estar dando andamento, porque de repente a gente tem que fazer algumas emendas, então que a gente já esteja hoje já dando uma estudada. Ninguém mais fazendo uso da palavra, não havendo mais nada a se tratar? Desculpa, também vai ser marcada a audiência do dia 15, semana que vem, tá? Então, se vocês puderem estar já divulgando, vai ser às 7h30. E é a primeira audiência, então seria interessante que a população viesse em massa para, como diz o doutor Valdomiro, que a gente precisa estar profundo porque é o orçamento para depois. Então a gente precisa estar bem afiado aqui nas leis e fazer um resumo do que a gente acha necessário para Montes Perdões. Então, não havendo mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a 19ª sessão ordinária de 2015. Boa noite a todos.